Bom dia, amados. Hoje damos continuidade à reflexão no livro de Gálatas, na Epístola de Gálatas. Com muita alegria, o Senhor tem dado estas epístolas para que nós possamos fazer reflexões. E no segundo capítulo de hoje, para hoje, nós vamos falar um pouco sobre liberdade e aparência. E que Paulo estava justificando aqui, mais uma vez, justificando seu ministério. Paulo fala muito nessa carta sobre liberdade cristã. E aqui ele está falando sobre o ministério dele aos gentios. Como ele disse aqui, 14 anos depois de quê? Depois da sua conversão. Subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também a Tito. Subi em obediência a uma revelação e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, mas em particular também aos que parecia de maior influência para de algum modo não correr ou ter corrido em vão. Contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. E isto por causa dos falsos irmãos que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos, viu? Aqui ele já está falando sobre a liberdade. Circuncidar-se nessa visão, nessa interpretação que o Senhor me deu, deveria ser uma questão de escolha e não por obrigação. No outro capítulo que nós estudamos ontem, Paulo, havia uma questão na igreja se circuncidar seria obrigatório, para a salvação em Cristo Jesus. E Paulo explica que não, que a fé em Cristo era suficiente para a salvação, para a remissão dos pecados. Que circuncisão era apenas um ritual. E quanto àqueles, versículo 6, e quanto àqueles que pareciam ser de maior influência, quais tenham sido outrora, não me interessa. Deus não aceita a aparência do homem. Esses, digo, que me pareciam ser alguma coisa, nada me acrescentaram. Antes, pelo contrário, quando me viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado como a Pedro o da circuncisão. Pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, também operou eficazmente em mim para com os gentios. E quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram reputados colunas, me estenderam a mim e a Barnabé a destra da comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei para fazer. Olha o versículo 6. E quanto àqueles que pareciam ser de maior influência, até podem ter sido, os quais tenham sido, outrora não me interessa. Deus não aceita aparência. Irmãos, vamos falar um pouco sobre aparência, certo? O que ele está dizendo aqui, de aparência física, o que ele está falando aqui é de aparência espiritual, de aparentar uma coisa e ser outra, que vai além daquilo que a pessoa demonstra ser. Paulo está dizendo que não interessa aquilo que eles demonstram ser, mas aquilo que eles realmente são. Que não basta a pessoa aparentar ser espiritual e não ser. Não basta fazer a circuncisão e não ser realmente espiritual. Não basta ter a circuncisão e andar como uma pessoa nécia, como uma pessoa que não conhece realmente o Salvador e Senhor. Não basta ter rituais e não ter o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não basta você andar com a Bíblia debaixo do braço e não obedecê-la. Não basta conhecer todas as Escrituras e não fazer o que ela diz. Não basta essa aparência. Não basta pregar bonito e não fazer o que diz a palavra. Não basta louvar bonito e não viver aquilo que você louva. Não basta. Não basta ter um cabelão e não seguir uma vida espiritual reta. Não basta toda a aparência e não servir ao Senhor de coração. Não basta. Não basta tudo isso. Ser todo paramentado e não fazer a vontade do Senhor. Resistir a Deus.
Não basta. O que realmente é permissível, o que realmente é agradável a Deus, é que a nossa aparência e as nossas atitudes sejam condizentes com a vontade do Senhor. Irmãos, não tem como. Se nós por dentro, se o nosso íntimo serve a Deus, o nosso exterior também serve a Deus. É inevitável que o nosso íntimo sirva a Deus e o nosso exterior não sirva a Deus. Os dois andam juntos, tem que andar juntos. Inevitavelmente eles andam juntos. Viu? A aparência, Deus rejeita só a aparência. Deus rejeita. De que me adianta a multidão dos vossos sacrifícios se o seu coração está longe de mim? Não adianta só a multidão dos vossos sacrifícios, cantar bonito, mas o coração está longe de mim, pregar bonito, lindo, as multidões choram e tudo mais, mas o coração está longe de Deus. Deus quer um coração circuncidado, Deus quer uma mente circuncidada, Deus quer a sua alma circuncidada. Prosseguimos. Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se e, por fim, veio apartar-se, temendo da circuncisão. E também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Quando, porém, vi que não procediam corretamente, segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas, na presença de todos: sendo tu judeu, vives como gentios, e não como judeu. Por que obriga os gentios a viverem como judeus? Nós, judeus, por natureza, e não pecadores dentre os gentios. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Mas se procurando ser justificado em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores, dar-se-á o caso de ser Cristo ministro do pecado? Certo que não. Porque se torna a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo constituo transgressor. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus, estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou, e assim mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Nessa segunda parte, Paulo está repreendendo a Pedro. E por quê? Porque Pedro, enquanto os judeus não estavam presentes, ele sentava-se e comia com os gentios, se comportava como um gentio. Estava tudo bem, mas quando chegavam os judeus, ele ia para a mesa dos judeus e desprezava os gentios. E Paulo, como era um homem muito correto e gostava de transparência, ele o repreendeu. Olha lá, quando porém Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se lhe tornara repreensível. E Barnabé também estava se deixando levar pela dissimulação dele. Olha, aí Paulo, muito realista, Paulo que não deixava nada para depois, Paulo chegou lá e disse: olha, ei, vocês aí têm um só comportamento. Vocês não ficam do lado de um, pulando para lá e para cá. Tem um comportamento só. Quando vocês estão aqui com os gentios, vocês se comportam como gentios. Quando chegam os judeus, vocês se comportam como judeus. Não sejam duas caras. E, irmãos, como você é quando está no seu trabalho? Como você é quando está na faculdade? Você continua se comportando como cristão em outro ambiente? Ou você se adequa ao ambiente? Você é o crente camaleão? Se adapta ao ambiente? Ou você continua sendo o cristão da igreja? Aquele que louva, fecha os olhos, levanta as mãos. Você é o cristão que tem a Bíblia na ponta da língua? Não estou dizendo para você ficar orando com as mãos levantadas no seu trabalho.
porque isso pode até pegar mal para você, não sei. De repente não pode, né? Porque você pode ser demitido. Mas você tem um comportamento santo no seu trabalho, um comportamento santo na sua faculdade, você está entendendo o que eu estou falando. Ou você é Maria, vai com as outras. Desculpe as Marias, mas é o ditado. Cuidado, hein? Cuidado com as máscaras. Porque Deus pode te desmascarar a qualquer momento. O nosso comportamento ele deve ser santo dentro e fora da igreja. Na universidade, no trabalho, entre os amigos, em qualquer lugar que nós estivermos, irmãos. A nossa regra de fé e prática deve ser a palavra de Deus. O nosso comportamento deve ser um só, em todo o tempo todo, porque nós somos filhos de Deus. Porque a qualquer momento, irmãos, nós podemos ser repreendidos publicamente. Sim, podemos ser repreendidos publicamente, porque Deus faz isso. Ah, se faz. Cuidado. É por estas coisas que vêm as repreensões divinas. E não só por isso, irmãos. Nós também daremos conta de cada palavra, de cada gesto, de cada atitude que nós tivemos aqui neste mundo. Muito cuidado, viu? Com aquilo que você faz, com aquilo que você fala. Muito cuidado com o seu comportamento. Essas são palavras para que você, sendo repreendido hoje, aqui e agora, tenha uma vida feliz, uma vida cristã saudável e você frutifique muito mais ainda do que já tem frutificado. Para que você passe essa palavra adiante, para que ela seja agradável e para que ela seja rema na vida de outras pessoas. Meu nome é Francileide e eu te desejo um bom dia na paz do Senhor.